Nessa noite, mais uma vez, no livro de Jeremias, livro que estamos estudando já há algumas semanas, às quartas à noite. E creio que pela graça, como nos foi ensinado aqui, pela graça que o Senhor nos conceda estudá-lo até o fim, se essa for a vontade do Senhor. Jeremias, na semana passada, irmãos, nós paramos no capítulo 2, no versículo de número 29. E como eu disse a vocês, esse início do livro de Jeremias, obrigado, irmão, esse início do livro de Jeremias é bem duro. Os capítulos 2 ao capítulo 6, nós vamos ver aqui uma sucessão de sermões, de mensagens dadas por Deus por intermédio de Jeremias, extremamente duras, que demonstravam uma dura realidade, que o povo de Deus havia se desviado, o povo de Deus havia abandonado a fidelidade e havia se entregado ao adultério espiritual. E Deus, como um pai, Ele procura chamar a atenção dos seus filhos à correção, mas uma vez que os seus filhos não atendem à sua correção, Deus os disciplina. E eu intitulei a nossa mensagem de hoje de uma dura realidade. Essa parte final do capítulo 3, nós vamos ver não somente a realidade da época de Jeremias, como eu disse a vocês, o livro de Jeremias é um livro bastante atual, pois nós vivemos tempos semelhantes no meio evangélico. Nós nem precisamos falar das outras religiões, não precisamos apontar para o catolicismo romano, que nós já sabemos que é errado. Nós já sabemos que as outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo, espiritismo e tantas outras religiões, elas estão nascidas e criadas no engano. Mas o que mais entristece, irmãos, na atualidade, é ver aqueles que se professam povo de Deus, aqueles que se professam evangélicos, aqueles que se professam filhos da reforma, aqueles que muitas vezes dizem que guardam a palavra de Deus. Nós assistimos todos os dias esse grupo de pessoas que se define como evangélico se entregar às mais escandalosas abominações. Então, hoje em dia, na igreja evangélica, a igreja com o nome de evangélica, você tem que estar preparado para tudo, né? Então, você pode chegar numa igreja e de repente você está sentado e as pessoas começam a gritar, e a pular, e a rodar, e a chamar você para esse tipo de coisa também. Você pode chegar em uma igreja e as pessoas tentarem tirar todo o seu dinheiro, fazendo falsas promessas. Então, essas são as igrejas. Você pode entrar numa igreja evangélica, a pessoa olhar para você e dizer: olha, vejo assim, que essa semana vai acontecer assim, assim com você. De fato, uma coisa muito difícil da gente encontrar nas igrejas evangélicas hoje é uma pregação expositiva. É alguém que de fato abra a palavra, abra a Bíblia e ensine ao povo de Deus qual é a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. E isso acontecia na época de Jeremias. Como eu disse a vocês, Jeremias ele profetizou em um grande período, por um longo período. Jeremias profetizou durante cerca de 40 anos. E quando essas mensagens de Jeremias essas mensagens iniciais de Jeremias são profetizadas, o povo estava de fato usufruindo de uma estabilidade emocional, financeira, e apesar do povo estar se afastando de Deus, mas o povo acreditava que Deus estava abençoando eles mesmo assim. Então é como a pessoa que diz: olha, eu de fato não tenho compromisso nenhum com a igreja, mas eu consegui um emprego novo, eu estou ganhando o dobro do salário. Será que Deus não está me abençoando? Eu de fato não tenho compromisso nenhum com Deus, eu nem oro direito, muito menos leio a Bíblia, mas esse ano eu consegui
reformar toda a minha casa está linda. E as pessoas estavam entregues a esse tipo de engano, como hoje em dia. As pessoas entram muitas vezes pela igreja evangélica, pela porta da igreja evangélica, elas sentam no banco das igrejas, elas ouvem algumas mensagens, mas não há qualquer tipo de transformação espiritual na vida dessas pessoas. Mas, por incrível que pareça, muitas vezes a vida dessas pessoas tem uma melhora, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista físico. E essas pessoas são levadas a esse engano, que se a vida delas terrena está melhorando, é porque Deus está abençoando, Deus está satisfeito com o que eles estão fazendo. E isso é um engano muito grande. Um engano não somente na época de Jeremias, um engano na nossa época. Onde muitas vezes as pessoas medem a alegria, por assim dizer, de Deus com as nossas vidas, pelo fato dos presentes que Deus nos concede. Então, irmãos, é por isso que existem passagens na Bíblia, como o Salmo 37, como o Salmo 73. Deus permite a prosperidade dos ímpios, e Deus tem um propósito. Qual o propósito de Deus permitir que os ímpios usufruam de um sucesso temporário aqui na terra? O Salmo vai nos dizer, o Salmo 73, Deus os coloca em lugares escorregadios. Então, nós não medimos a nossa vida por aquilo que estamos alcançando ou não aqui na terra. Nós medimos a nossa vida pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é a balança, que nos faz refletir acerca se os nossos passos estão nos aproximando ou nos afastando de Deus. Daí a necessidade do cristão ser um cristão maduro, experimentado, para que cada vez mais ele possa fazer essa reflexão de forma correta para a sua própria segurança. Nós somos estimulados pela palavra de Deus ao tempo todo estarmos refletindo acerca da nossa comunhão com Deus. Será que a nossa comunhão com Deus, em primeiro lugar, é sincera ou é falsa? Se é sincera, será que a nossa comunhão com Deus ela é total ou ela é parcial? Ela é total, mas será que a nossa comunhão com Deus ela é constante ou ela é inconstante? Então, o tempo todo nós somos chamados a refletir acerca da nossa comunhão com Deus, do nosso caminhar aqui na terra, porque nós precisamos, irmãos, entender uma realidade. Se você não caminhar com Cristo na terra, você não vai morar com Cristo no céu. Muitas pessoas se esquecem desse fato. Elas não querem caminhar com Cristo aqui na terra, porque caminhar com Cristo aqui na terra vai significar a renúncia de uma série de coisas que essas pessoas não estão dispostas a renunciar. Caminhar com Cristo aqui na terra vai ser algo extremamente inconveniente, até certo ponto doloroso, pois a Bíblia diz que para caminhar com Cristo nós precisamos carregar uma cruz. E para caminhar com Cristo aqui na terra, nós temos que caminhar cada vez mais em direção à morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós, e as pessoas vivem o tempo todo tentando salvar a sua vida. Jesus já nos alertou que todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas são palavras como essa, tão sérias de Jesus, que muitas vezes entram por um ouvido e saem pelo outro. Ele está dizendo: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o tempo todo, o que a gente fez hoje? A gente tentou salvar a nossa vida. A gente tenta salvar a nossa vida financeira. A gente tenta salvar a nossa vida física. A gente tenta, de todas as formas, conseguir um sucesso de acordo com o nosso próprio esforço. Mas Cristo já nos avisou que sem Ele, nada podemos fazer. Era isso que esse povo não estava entendendo, que aquele sucesso, que aquela prosperidade momentânea que eles estavam usufruindo, não estava servindo de bênção, mas estava servindo justamente de maldição. A mesma coisa Jesus disse
diante dessa realidade, é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus vai dizer isso, irmãos? Porque essa prosperidade temporal aqui na terra, ela, irmãos, inevitavelmente vai nos levar a, no mínimo, uma negligência com as coisas do alto. Eu não digo nem que nós venhamos a nos desviar, mas mesmo que você seja um cristão genuíno, quando você tem algum tipo de sucesso terreno, você se torna inevitavelmente negligente com as coisas do alto. Nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos, bastante cuidado. Por isso que esses alertas que estão aqui, a partir do versículo 29, onde nós vamos começar a leitura na noite de hoje, e se Deus permitir, iremos até o final do capítulo, e depois eu quero fazer algumas considerações. O Senhor está nos apontando para essa triste realidade que nós precisamos nos preparar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós devemos orar e vigiar sem cessar, para não cairmos em tentação. Então a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, a partir do versículo 29 do capítulo 2 de Jeremias: por que contendeis comigo? Olha que coisa, irmãos. Deus havia exortado o povo. Até agora Deus havia colocado o povo como uma esposa adúltera. Deus havia colocado o povo como um ladrão que foi pego em flagrante. Mas em vez do povo se arrepender, o povo contendia com Deus. Muitas vezes você fala para o irmão: ô irmão, nós estamos sentindo a sua falta no culto, não se esfrie no Senhor. Aí a pessoa diz: quer dizer que eu só sou crente se eu for para a igreja? Eu não estava indo para a igreja, mas eu estava em comunhão com Deus. Sabe, às vezes você está mostrando para a pessoa aquilo que é certo e errado, e a pessoa, em vez dela admitir o erro, o que ela faz? Ela procura justificá-lo. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus pergunta a Adão: Adão, meu filho, por que você fez isso? Ele diz: foi a mulher que você me deu. Eva, por que você fez isso? Ah, foi a serpente que me enganou. A Bíblia nos ensina que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre as suas transgressões não prospera, jamais prosperará. Por isso nós vemos aqui uma das atitudes mais nécias do povo, é justamente essa, de procurar contender com aquilo que é certo. A Bíblia diz que seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Olha a atitude de Pedro. O Senhor Jesus olha para Pedro na noite e que ele ia ser traído, entregue na mão dos ímpios. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, esta noite você me negará 3 vezes. O que Pedro diz? De jeito nenhum. Nós temos falado aos domingos o perigo do auto-engano. Muitas vezes nós falamos com os irmãos: irmãos, cuidado com quem você anda. Você se diz crente, cuidado com quem você tem tido comunhão. A Bíblia diz que as más companhias pervertem os bons costumes. Não, pastor, eu tenho o controle da minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, é isso que a gente vê muitas vezes. O Senhor procura exortar, o Senhor procura nos apontar o melhor caminho, mas nem sempre as pessoas vão dar ouvido. E muitas vezes, para nossa tristeza, as pessoas ainda vão contender com o Senhor. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Então o Senhor é bem claro: vocês pecaram. João vai dizer na sua primeira carta: todo aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Sabe, nós precisamos entender que a necessidade que nós temos de vir para a igreja, de estudar a palavra de Deus, de orar e tantas outras formas de nos aproximarmos de Deus, isso é a demonstração de que nós somos o que José nos ensinou ontem: pobres de espírito. Nós somos desesperadamente necessitados da graça e do favor de Deus, para que a nossa vida espiritual tenha continuidade. Então, quando nós
negamos a nossa própria transgressão, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Então é importante que nós cada vez mais, irmãos, tenhamos essa consciência que o limpe-se mais ainda. Se cada dia, irmãos, cada dia que você se aproxima de Deus, se você não se enxerga como um pecador pior, então você não está se aproximando de Deus, você está se aproximando do seu ego. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos reconhecemos como pecadores, cada vez mais. Quanto mais a luz da santidade de Deus brilha sobre as nossas vidas, mais enxergamos as nossas próprias sujidades. Por isso que é importante essa consciência. Sabe, irmãos, quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus pela palavra, pela oração, pela comunhão, você não vai ver essas pessoas se tornando orgulhosas. Muito pelo contrário, a sabedoria de Deus nos faz humildes. Porque a sabedoria de Deus nos revela a nossa miserabilidade diante dele. Então não temos do que nos orgulhar, uma vez que tudo que temos de bom hoje veio dele, graciosamente. Então uma pessoa que de fato possui a sabedoria de Deus nunca vai se entregar ao orgulho. Muito pelo contrário, ele vai ser o mais humilde de todos. É isso que a palavra de Deus nos mostra aqui. Então ele continua no versículo 30: em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Perceba, irmãos, que o tempo todo, desde que o povo foi libertado do Egito, que Deus disciplina esse povo, irmãos. O povo sai do Egito, e quando agora chega na terra prometida, Moisés manda alguns soldados espiarem a terra, e eles voltam. E esses soldados voltam dizendo: realmente a terra é boa, mas as pessoas que moram na terra, elas são enormes, elas são fortes, nós somos como que gafanhotos diante deles. Se a gente tentar tomar a terra deles, a gente vai morrer. Então a gente não quer tomar a terra deles. E por conta da incredulidade daquele povo, Deus havia acabado de libertar eles da nação mais poderosa do mundo na época, que era o Egito. E agora eles estão com medo de povos que eram extremamente mais fracos do que os egípcios. E por conta dessa incredulidade, Deus fez com que toda aquela geração perecesse no deserto. Aquele povo consegue, já na época de Josué, entrar na terra prometida, mas Josué morreu. E pouco tempo depois de Josué morreu, a gente vê isso logo no livro de Juízes. No começo do livro de Juízes, o povo se esqueceu do Deus deles e havia se desviado. Então Deus fez com que os povos vizinhos se fortalecessem e oprimissem o povo de Deus. E ele fez isso durante várias vezes, porque você vai ver no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele narra cerca de 400 anos da história do povo de Deus lá na terra prometida. E lá no livro de Juízes nós vamos ver 12 vezes o mesmo ciclo. Deus abençoa o seu povo, o povo então tem um tempo de prosperidade. Nessa prosperidade o povo se esquece de Deus. Deus faz com que os inimigos se tornem poderosos, os inimigos oprimem o povo de Deus se arrepende, clama a Deus. Deus levanta um homem que na época era conhecido como juiz, mas ele não era um juiz como o de hoje, que julgava, mas estava mais para um general, para um rei, que liderava o povo temporariamente no período de batalha. Aquele juiz fazia com que o povo conseguisse a tão sonhada liberdade, e aí o povo prosperava por um tempo, e ele voltava a desobedecer, e Deus voltava a disciplinar, e isso se sucedeu várias vezes. Deus havia disciplinado o povo várias vezes, mas quanto mais Deus disciplinava o povo, mais o povo se tornava ímpio. É isso que Jeremias vai mostrar aqui. Quantas vezes Deus já havia disciplinado o povo e o povo não aprendia. Passava um tempinho, aquele povo de novo se desviava dos caminhos do Senhor. Irmão, será que essa não é a nossa vida? Muitas vezes nós nos vemos caindo nos mesmos buracos. Por quê, irmãos?
Se nós já fomos avisados que tem um buraco ali, por que a gente passa por ali sabendo que se passar por ali a gente vai cair? Deus deixa avisos claros. Lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus prega o seu sermão escatológico, ou seja, o sermão onde ele anuncia as coisas que vão acontecer antes da sua volta, quando o Senhor Jesus prega aquele sermão, ele vai dizer uma série de coisas que necessariamente aconteceriam antes da sua volta, e ele diz o porquê de estar anunciando aquelas coisas, para que o povo estivesse preparado, para que o povo estivesse em alerta, para que ele não caísse. É como, por exemplo, irmãos, quando você vê um aviso no trânsito, curva perigosa, o que você vai fazer? Você vai acelerar ou você vai frear? Sabe? Quando você vê um alerta, você está numa estrada, numa BR, e aí você vê aquela placa lombada, você vai fazer o quê? Você vai frear ou você vai acelerar? Então os alertas estão espalhados por toda a Bíblia. Mas muitas vezes, irmãos, nós tapamos os ouvidos para a lei de Deus. Quando fazemos isso, irmãos, até a nossa oração se torna abominável. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, é o que diz em Provérbios, a sua oração é abominável. Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado. Mais uma vez, vou repetir o versículo 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Sabe, ele mostra isso. Ele havia feito isso como um pai que tem o objetivo de disciplinar os seus filhos para o melhor, para que seus filhos aprendam com aquela disciplina e se tornem pessoas melhores, mais maduras. Mas eles não aceitaram a minha disciplina. É o que muitas vezes acontece quando Deus envia algum tipo de disciplina para algumas pessoas na igreja. O que é que elas fazem? Elas saem da igreja. Ah, pastor, depois que eu comecei a ir para os cultos, a minha vida começou a piorar, então eu vou passar um tempo, sabe, refletindo. No que? Na sua condenação? Essa é a única reflexão que você pode fazer. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem para a perdição. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem só têm um pensamento. Qual é? A expectativa do juízo que virá. Está escrito lá em Hebreus. Mas as pessoas, muitas vezes acontece isso. A vida, ela dá uma entre aspas, uma piorada. A dificuldade de repente se intensifica mais. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam em fazer? Parar de vir para a igreja. Porque parece que a igreja é o problema da gente. Qual é o problema da gente? É a igreja. Que nada, varão, ficou oprimido para dar oferta. Ficou oprimido. Já estou passando uma dificuldade financeira, é uma luta. Pão está um absurdo, a farinha, o feijão, o arroz. Ainda tenho que ir para a igreja e se eu não der aquela oferta lá, eu fico oprimido. Depois eu vou para lá, o pastor vai ficar 2 horas falando lá dos pecados. Eu já sei que sou pecador, vou lá ficar ouvindo que eu sou pecador, rapaz. E eu estou tão cansado, a minha vida está tão estafante, e eu ainda vou para aquela igreja, eu saio tarde de lá, e aí eu durmo tarde, e aí eu acordo tarde. A culpa é da igreja. É essa igreja. E ainda miséria. Como é que pode, pai, ficar botando culto todo dia? Porque pra gente, quando a gente não vai, a gente fica oprimido porque a gente não foi. Esses pastores, não sei o que eles têm na cabeça. Não já tem culto hoje, rapaz? Vai que vai ter amanhã. Não já teve culto hoje de manhã, para que ter de noite? Esse povo é louco. Então percebe, irmãos, como na nossa mente a culpa é sempre da igreja. A culpa é da igreja. É a igreja que está atrasando a nossa vida. É a igreja que está, sabe, que está dificultando a nossa... Se o pastor não dissesse tantas coisas para a gente pecava e achava ainda que a gente era crente. A gente orava pelo machado da matança e ainda achava que estava agradando a Deus. Então, na maioria das vezes, irmãos, é isso que acontece. Se o Espírito Santo não agir em nós, quando nós formos disciplinados por Deus, em vez da gente se aproximar, a gente se distancia. Mas isso é a vontade de Deus.
Jesus nos ensinou algo que nós jamais podemos esquecer. Toda árvore que o Pai não plantou, Ele mesmo vai arrancar. Essa mesma ideia de Jesus, ela foi confirmada e propagada pelo apóstolo João, quando ele escreveu a sua primeira carta, e ele começou a explicar. Muitas pessoas estavam sem entender. O apóstolo João, ele era o único apóstolo vivo nessa época, e muitas pessoas estavam sem entender. A perseguição na igreja estava grande, e muitos cristãos estavam apostatando, estavam negando a Cristo, retornando para as suas vidas ímpias. E essas pessoas ficavam com aquilo na cabeça, e ficavam muitas vezes eles mesmos tentados em desistir. E João então escreve a sua primeira carta, esse período tão truculento da igreja, e ele diz: eles saíram do nosso meio de fato, porque eles nunca foram dos nossos. É importante que a gente entenda isso. Muitas pessoas vão sair do nosso meio. Por quê? Porque eles nunca foram dos nossos. Sabe, essas pessoas que a disciplina não os corrige, é porque eles não são filhos. Essa disciplina de Deus é, na verdade, Deus expurgando aquele que não é corpo. É como é que o nosso corpo coloca para fora o que não presta? Através do vômito. Não é isso que o Senhor Jesus diz que vai fazer? Se você for morno, o que eu vou fazer? Eu vou botar você para fora. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito esse tipo de adoração. Eu não aceito esse tipo de comunhão e esse tipo de amor. Ou você seja quente, ou você seja frio. Porque se você for morno, eu te vomito. Sabe, são essas pessoas que a gente vê aqui. Deus disciplina elas, mas parece que não está acontecendo nada. Em vez delas se arrependerem, o que elas fazem? Elas assassinam os profetas. Olha o que diz: a vossa espada, a espada do próprio povo de Deus, a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Imagine, aqueles que vieram trazer a mensagem de Deus, aqueles que vieram chamar o povo para ficar mais perto de Deus, para voltar para os braços de Deus. O que as pessoas fizeram com esses homens? Mataram. A tradição nos conta que Isaías foi cerrado ao meio na época do rei Manassés, que não suportava ouvir os avisos dele, então manda matá-lo. Jeremias só não foi morto porque o poder e a vontade de Deus não permitiram. Mas não foram poucas as vezes que as pessoas tentaram matar Jeremias. As pessoas açoitaram Jeremias, aprisionaram Jeremias várias e várias vezes. Por quê? Porque não suportavam o que ele falava. E para que outro exemplo como o de João Batista, que trouxe a verdade ao povo, que veio pregando arrependimento, preparando as pessoas para a salvação que viria com o Messias, Cristo Jesus. E o que acontece com João Batista? Matam ele. Sabe, irmãos, é isso que a gente vai ver. O que tem acontecido com cristãos, com pastores, com missionários em determinados países do mundo hoje? Eu não sei se você sabe, mas um estudo que foi feito por uma ONG cristã chegou a um número assustador. 400 cristãos são assassinados por dia pela sua fé. Hoje, 11 de julho de 2018, 400 cristãos, como eu e você, eu quero acreditar que nós somos cristãos, foram assassinados hoje por um único motivo: porque são cristãos. Eles não foram assassinados porque eles estavam traficando drogas e brigaram com outra gangue. Eles não foram assassinados porque eles estavam em uma guerra civil. Eles foram assassinados só porque eles eram cristãos. Hoje, 400 morreram. Essa semana eu comentei com os irmãos o filme que passou no cinema recentemente, Paulo, Apóstolo de Cristo. Naquela época, na época de Nero, dizem que faltou madeira para crucificar.
tantos cristãos. Então eles tinham que inventar novas formas de matarem os cristãos, porque a crucificação não estava dando. Os cristãos sempre foram odiados pelo mundo. Foi o próprio Jesus que nos fez essa promessa: assim como o mundo me odeia, odiarão vocês também, porque vocês são meus discípulos. Sabe por que o mundo odeia os cristãos? Não é porque os cristãos saem por aí mentindo, roubando, fazendo grosseria, porque uma pessoa que faz isso não é cristão. O mundo odeia os cristãos porque o cristão reflete a luz de Cristo, e o mundo odeia a luz. O mundo jaz em trevas. E essa é a realidade, irmãos, mesmo que habita no meio daqueles que se professam povo de Deus. Que coisa assustadora. Sabe, irmãos, quem mais tem raiva do verdadeiro evangelho são as igrejas do falso evangelho. São nem os ímpios. Muitas vezes os ímpios ouvem o verdadeiro evangelho, eles nem seguem, eles não seguem, mas eles dizem: não, esse verdadeiro evangelho aí, ele tem alguma consistência. De fato, esses daí, e são os que os ímpios pensam, de fato esses daí estão buscando obedecer a Bíblia. Mas os falsos crentes, esses que são da teologia da prosperidade, eles odeiam os verdadeiros crentes. Esses que são dessas teologias esdrúxulas, eles odeiam os verdadeiros crentes. Eles dizem que nós não somos crentes, que nós não temos o Espírito Santo. Por quê? Porque nós agimos principalmente na casa de Deus com ordem e decência, e para eles isso significa não ter o Espírito Santo. Porque para essas pessoas o Espírito Santo é desordenado e indecente, só pode ser. Essas pessoas não levam a sério a palavra de Deus, e nós que levamos somos tidos muitas vezes como radicais, fanáticos, como separatistas. Por quê? Porque nós queremos andar em conformidade com o Evangelho de Deus. Assim eram os profetas. Eles sempre traziam uma mensagem de arrependimento ao povo, para tentar alinhar o povo à vontade de Deus, tentar trazer aqueles que se afastaram de volta para perto de Deus. Mas em vez das pessoas voltarem arrependidas, elas ficavam com raiva dos mensageiros. Quando uma pessoa diz assim: pastor, esse pecado é entre eu e Deus, sabe o que é que essa pessoa está dizendo? Eu vou continuar pecando, não se intrometa. Sabe? E é importante que a gente entenda, a Bíblia diz: evita o homem faccioso, depois de adverti-lo 2 ou 3 vezes. A Bíblia diz que quando nós nos achegamos a determinados lugares e as pessoas não nos recebem, ou pelo menos demonstram não querer ouvir a mensagem de Cristo, sacode a poeira dos pés, vai para outro lugar. A Bíblia diz que não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Meu Deus, será que a gente se esqueceu disso? Mas a gente precisa estar lembrado daquilo que o Senhor nos avisa. Por isso, olha o que diz o versículo 31. Que geração! Aqui nós vamos ver uma linguagem, irmãos, num tom de exclamação, admiração, no sentido negativo. Deus está perplexo, como Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas. Ele diz assim: eu estou tão admirado, eu estou perplexo que vocês se afastaram do verdadeiro evangelho para o falso tão rapidamente. Aqui a mesma coisa, um tom de admiração de Deus, no sentido de que o próprio povo dele estava fazendo essas coisas tão abomináveis. E a Bíblia diz assim, versículo 31, que geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Normalmente as pessoas olham para o verdadeiro evangelho e diz que o verdadeiro evangelho é só dor e sofrimento. Não, irmãos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No verdadeiro evangelho nós vamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Agora o verdadeiro evangelho vai matar a nossa carne, senão a nossa carne vai nos matar.
Então é importante que a gente entenda. Às vezes as pessoas, elas confundem essa ideia de que o verdadeiro evangelho é só sofrimento. Desde que eu me tornei um crente, que eu conheci essa verdade, a minha vida tem se tornado tão ruim. Não, irmãos, a sua vida não é ruim. A sua vida é maravilhosa. Você tem o Espírito Santo. Você tem a intercessão de Jesus Cristo. Você tem a confirmação diária da sua salvação eterna. Você tem promessas no tempo presente, no tempo por vir. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O que falta para nós, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos permitirá sentir falta. Ainda que passemos por um vale de sombra e de morte, não deveremos temer, pois Ele estará conosco. O Senhor Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eis que todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Os cristãos, irmãos, como o irmão José nos ensinou ontem eu aprendi que o irmão José canta muito bem. E eu já vi que o irmão Augusto vai ter um companheiro de música, assim, vai fazer uns duetos aqui, né? E é importante, irmãos, que a gente perceba aqueles cristãos que sofreram muito mais do que nós no primeiro século. Eles não estavam tristes. Por que eles não estavam tristes? Eles eram loucos? Não, eles eram crentes. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então como é que você vai virar para mim e dizer que sua vida não é boa? Sua vida é maravilhosa. Você que não sabe disso. Então é importante, irmãos, que nós não aceitemos o que o mundo nos impõe. O mundo quer nos impor aquilo que Satanás, que é o príncipe deste mundo, quer que pensemos que Deus não é bom para conosco, mas Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o seu povo. É isso que nós precisamos profetizar. Para quem? Para nós mesmos, em primeiro lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo inteiro quer nos convencer que a nossa vida é ruim. Não, a nossa vida é maravilhosa. Aqui, e será melhor ainda no céu. Nada pode roubar a alegria de um verdadeiro cristão, pois a alegria dele está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, é o que diz o apóstolo Paulo. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Então o Senhor está questionando aqui: será que eu me tornei um deserto para você? E é isso que o falso crente pensa, é isso que muitas vezes o crente imaturo pensa. Por que Deus está me punindo? Por que minha vida está tão difícil? Irmãos, você já viu o que Paulo passou? Açoitado, apedrejado, chicoteado, naufrágio. Deus estava punindo Paulo? Não, Deus estava trazendo glória para Ele mesmo, por intermédio da vitória em meio àqueles sofrimentos de Paulo. Quanto mais o cristão supera as dificuldades, mais Deus é glorificado, irmãos. Por isso que as dificuldades na nossa vida são para a glória de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus não entendiam ainda essa tão importante lição. E quando eles olharam para um homem lá da terra deles, e esse homem era cego de nascença, e aí eles questionaram a mentalidade da época, que é a mentalidade de hoje, né, para muitos. Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou, o pai ou a mãe? O pai, a mãe ou ele pecou? Nem o pai, nem ele, nem os pais, nem ele. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse nele. Há um propósito no nosso sofrimento. Qual é? Glorificar a Deus. Deus é mais glorificado quando o povo de Deus está satisfeito com Ele, mesmo no sofrimento. Está alegre com Deus quando tudo vai bem. Os ímpios, os idólatras fazem isso melhor do que a gente. Mas estar alegre com Deus em meio ao sofrimento é algo que só os verdadeiros cristãos podem usufruir aqui nessa terra.
Esse tipo de alegria que Deus está propondo para nós. E Ele propõe essa alegria todos os dias ao seu povo. Versículo 31, a parte final diz: ou uma terra da mais espessa escuridão. Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Versículo 32, acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. E Deus agora se queixa, que o povo estava dando as costas para Ele. Sabe, irmãos, Deus não quer simplesmente que eu e você o obedeçamos de maneira militar. O que Deus quer de mim e de você é amor. Sabe? É por isso que muitas pessoas não entendem o relacionamento que Deus quer com elas. Pastor, as pessoas perguntam normalmente: pastor, eu devo dizimar e ofertar ou não? Porque um monte de gente me diz que dízimo e oferta é da lei, que a lei não existe mais. Eu pergunto para essa pessoa: caramba, você é crente? Eu sou crente. Você acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia. Então como é que você faz essa pergunta? Ah, pastor, porque assim, eu quero obedecer a Deus. Olha, mentira, irmão, você não quer ofertar nem dizimar. Você é avarento. Mas as pessoas fazem essa pergunta porque de fato elas não amam a Deus. Sabe, quando você está apaixonado por alguém, você pergunta se a pessoa quer ganhar um presente? Você é apaixonado. Irmão Calmon, quando estava namorando com Rita, dia 12 de junho, será que ele ligava para ela e dizia: e aí, Rita, é 12 de junho, é dia do namorado, você quer um presente? Se não quiser, você me diz que eu aproveito e guardo o dinheiro, não lhe dou nada. Né? É igual irmão Chiquinho, aniversário de Bianca. Você vai querer alguma coisa no seu aniversário? Porque se você não quiser, eu economizo, que eu estou precisando comprar uns tênis de corrida para mim. Né? Será que a gente faz isso com quem a gente ama? Não, irmãos, a gente procura saber o que a pessoa gosta, não é assim? E agradar a pessoa. A mesma coisa é o que Deus espera de mim e de você. Que a gente deseje conhecer a Ele para poder demonstrar o nosso amor por Ele. Por que a gente vem para o culto? Para tentar conhecer a Deus, para agradar a Ele mais ainda. Então a gente não vai se questionar: ah, será que Deus quer que eu contribua? É claro que Ele quer, mas Ele não quer que você faça isso por obrigação, nem por necessidade. Você já pensou o irmão Chiquinho chegando para a irmã Bianca, entregando para ela um Omo, numa embalagem, o sabão Omo, aquele sabão Omo, numa embalagem de presente, e diz assim: tome o seu aniversário. Tem que dar presente? Que nada, varão, não sei porque eu me casei. Esse negócio de se casar, uma tribulação. Agora tem que dar presente pra mulher todo ano, rapaz. E o tênis pra comer. Né? Isso. Aí dá um sabão pra ela lavar o tênis, né, com o ombro. É isso mesmo. Dá uma esponja. Então, a gente não chega assim pra pessoa, mas muitas pessoas chegam assim pra Deus. Chega, vai ofertar e diz: tenho que dar, porque se eu não der, eu estou amaldiçoado. Não, irmãos, Deus ama quem dá com alegria. Percebeu a diferença? No Antigo Testamento, as pessoas se aproximavam a Deus, muitas vezes movidos por essa obrigação. Está escrito na lei: se eu não fizer, se eu não obedecer à lei, eu vou morrer. E aquelas pessoas não sabiam o básico. Qual é o básico? Que pela lei ninguém se salvaria. Eles precisavam da graça. Foi preciso Jesus vir mostrar para aquelas pessoas: eu não vim para os que se acham sãos, eu vim para os doentes. Foi preciso Jesus mostrar para aquelas pessoas o que a gente falou aqui no domingo, Lucas 18. O fariseu que achava que obedecia a tudo, Jesus diz: não está justificado na sua justiça própria. Agora o publicano que vai lá e clama por misericórdia, estava justificado pela graça de Deus. Então é importante, irmãos, que nós venhamos a entender isso. O que Deus espera de nós é amor. Nada menos que isso vai satisfazer Deus. Então, se você não vem para o culto por amor a Deus, o que Paulo diz? Nada vale. Quando Paulo está dizendo ali: sem amor as coisas são inúteis, ele está falando, irmãos, é importante que a gente entenda, o capítulo 13 do livro de 1 de Coríntios, ele está entre dois capítulos, o 12 e o 14, e Paulo está falando a respeito de quê?
do uso dos dons espirituais no culto. A igreja de Corinto estava se tornando uma igreja extremamente desorganizada. Você acha que o pentecostalismo, eu acho que surgiu em Corinto. Aí Paulo escreveu aquela carta, melhorou o problema, em 1900 voltou de novo. Mas lá as pessoas estavam dizendo, eu falo em línguas, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Paulo vai dizer lá, no final do capítulo 12, início do capítulo 13, ele diz, tudo bem, você está cheio de dom, né? Mas eu quero te mostrar um caminho mais excelente. Você está cheio de dom, está buscando um monte de dom miraculoso aí. Bem, você está dizendo que está valendo para a glória de Deus, né? Vou fingir que eu acredito, mas vou lhe mostrar um caminho melhor. E aí ele passa o capítulo 13 todo falando sobre o quê? O amor. Olha que coisa. Depois no capítulo 14 ele volta a explicar dons espirituais e conclui dizendo que aquilo que é feito na casa de Deus seja feito com ordem e decência. Era justamente aquilo que os coríntios não estavam fazendo e que muitas igrejas evangélicas ainda não entenderam nos dias de hoje. Então é importante, irmãos, mais uma vez eu vou repetir isso. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias é: será que eu estou amando a Deus? Ou eu sou apenas um religioso? Que estou cumprindo algum tipo de ritual, achando que esse ritual vai nos abençoar. Como por exemplo, dia 2 de fevereiro, o que é que acontece na nossa cidade? Todo mundo se dirige para uma região da nossa cidade, que é o Rio Vermelho, que tem uma estátua lá, e as pessoas fazem uma série de oferendas a uma suposta entidade, de uma suposta religião, e as pessoas fazem isso porque elas acreditam que aquele ritual lá, de alguma forma, vai abençoar suas vidas. Muitas pessoas se relacionam com Deus da mesma forma. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele disse que era o quê? O amor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, força, coração, entendimento. Então, aqui o Senhor está mostrando que aquele povo estava louvando a Ele com os lábios, mas o coração estava distante há muito tempo. Olha o que ele diz aqui: o esqueceu de mim por dias sem conta. Ele diz: há muito tempo vocês têm se esquecido de mim. Embora vocês tenham mantido os rituais, vocês se esqueceram de mim há muito tempo. Vocês não têm um relacionamento de amor para comigo. É como Jesus dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem nada do que eu mando? Por que, irmãos, a gente se diz evangélico se a gente nem conhece o Evangelho? Por que a gente se professa cristão se a gente não quer ser parecido com Cristo? Não, pastor, eu não quero ser parecido com Cristo, não, eu quero ser parecido com Neymar. Eu quero ter o dinheiro de Cristiano Ronaldo. Sabe? Mas você é cristão? Sou cristão. Não, você não é cristão. Cristão é aquele que quer ser parecido com Cristo. Aquele que vive uma vida cada vez mais que o transforme à imagem e semelhança de Cristo, o seu Salvador. E agora nesses versículos finais, Jeremias vai ainda mais se aprofundar nesse pensamento. Versículo 33: como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinastes. Olha o que ele diz: como vocês dispõem bem o teu caminho para buscares o amor. Perceba como um homem, ele busca aquilo que ele deseja. Sabe? Ele busca aquilo que ele ama. O que as pessoas mais demonstram amar hoje em dia na igreja evangélica? O mundo. As pessoas vêm para a igreja evangélica e tudo que elas querem é o quê? Um emprego, um casamento, sabe? Uma cura, algum tipo de melhora na vida, algum tipo de dádiva da parte de Deus. Algumas pessoas querem uma melhora na sua vida financeira, quase todo mundo. Algumas pessoas querem uma proteção, né? Como que um amuleto. Não, a minha vida está até boazinha assim, mas eu quero uma fezinha assim, porque a gente não sabe, né? Amanhã pode tudo piorar, então eu quero um protetor assim para mim. Sabe, as pessoas, elas amam o mundo. É por isso que o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo,
Por quê? Porque nós aqui na igreja corremos o risco de nos assemelharmos com os ímpios, amando o mundo. Sabe? É assustador. Você pergunta para uma pessoa que se diz cristão: o que é que você deseja para o seu filho? Eu desejo que ele faça uma boa faculdade, que ele tenha um bom emprego, que ele tenha um bom casamento, que ele tenha uma boa casa. E você deseja também que ele vá para o inferno, né? Não, eu quero que ele vá para o céu. Não, você não quer que ele vá para o céu. Porque se você quisesse que ele de fato fosse para o céu, você ia pedir isso para Deus. O que é que você deseja para o seu filho? Eu desejo que ele seja parecido com Cristo. Eu desejo que ele sofra no tempo presente, como o justo sofre, como o justo passa por muitas dificuldades no seu processo de salvação. Mas na maioria das vezes, irmãos, o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta pedir a Deus que os nossos filhos não passem por dificuldades. Essas dificuldades é que vão transformar o caráter deles. Então, a gente está pedindo para Deus não abençoar os nossos filhos. A gente está com a nossa própria boca amaldiçoando os nossos filhos a uma boa vida na terra, como aquele rico de Lucas 18. Então eu desejo que o meu filho viva igual o rico de Lucas 18 e tenha a salvação de Lázaro. É isso que eu desejo para os meus filhos. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Então é importante que a gente acorde, que a gente desperte desses nossos sonhos infantis. O cristão, quando ele é chamado à maturidade, ele tem que olhar para a vida como a vida deve ser vista. O mundo não é um lugar de prazeres e deleite. O mundo é uma feira das vaidades que quer nos afastar cada vez mais de Deus. Tudo aquilo que o mundo nos oferece é concupiscência dos olhos da carne e soberba da vida. E aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que a gente precisa, irmãos, ver, será que a gente não está amando o mundo? Será que a gente não está amando o nosso próprio ventre? O apóstolo Paulo vai dizer que tinha um grupo de pessoas que havia invadido, por assim dizer, a igreja de Filipos. Essas pessoas eram inimigas da cruz de Cristo. O Deus deles era o próprio ventre. Eles só buscavam as coisas terrenas. É isso que o povo de Deus estava fazendo na época de Jeremias. É isso que o povo de Deus está fazendo hoje, buscando as coisas terrenas. Irmãos, é impressionante. Você encontra pessoas na igreja e tudo que ela quer é o quê? É uma carteira de identidade. É mesmo, irmão. Pastor, porque sem carteira de identidade a gente não é nada. Então eu não sou nada, porque a minha carteira de identidade é de 1994 e ainda é de Pernambuco. Então eu não sou nada, eu não sou ninguém. Estou com um sério problema. Não, pastor, mas a gente tem que ter CPF. Eu não tenho não. Nunca morri por causa disso. Sabe, é impressionante como as pessoas vivem buscando. Pastor, a gente tem que ter emprego, a gente tem que ter trabalho. Você quer trabalho? Tem um bocado. Não, pastor, você não entendeu, que eu trabalho em carteira assinada, ganho um salário. Então diga, você quer dinheiro, que é o que o mundo quer. E se você quisesse trabalho, pastor Ricardo tem uma lista, né, de países que estão precisando de voluntários. Síria, Líbia, Indonésia, Paquistão, né? Inclusive o pastor Ricardo está conversando com vários pastores, Paquistão, Índia. Então se você quiser trabalho, meu irmão, fique tranquilo que aqui não vai faltar. Mas a gente não quer isso, a gente quer o quê? Dinheiro. O que a gente quer dar para os nossos filhos? Um presente. A gente não quer dar para os nossos filhos comunhão com Deus, um bom exemplo. Quem é o seu pai? Um homem de Deus. Não, a gente quer que os nossos filhos olhem como pessoas de sucesso. Não, meu pai tem um carrão. Não, meu pai tem um emprego. Não, meu pai é isso. Não, meu pai é aquilo. Não, meu pai dá porrada em todo mundo. A gente quer ser esse tipo de pessoa que o mundo quer ser. É por isso que a gente se desvia de Deus. Porque o nosso objetivo não é agradar a Deus. O nosso objetivo é
agradar a gente, buscar as coisas do mundo. Não ame o mundo, irmãos. Versículo 34. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendido no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Irmãos, o povo pecava descaradamente e dizia que Deus estava alegre com eles. Sabe? O povo oprimia os pobres, maltratava, matava, fazia coisas abomináveis. Irmãos, se nós formos ver o que acontece no submundo de determinadas igrejas evangélicas, você fica escandalizado. Mas eles saem por aí dizendo: Deus está neste lugar. Sabe? Irmãos, se você for ver o que acontece dentro da Igreja Universal, sabe? Aqueles homens que só falta o chifre para se tornarem demônios, mas eles dizem: Deus está neste lugar. Você vai ver tantos outros falsos mestres que fazem coisas as mais abomináveis, coisas indizíveis no meio dos cristãos, mas eles dizem o quê? Deus está neste lugar. Sabe, tem centro de recuperação aí que é de praxe bater lá dentro. Que eles têm a prática da violência institucionalizada. A violência em determinado centro de recuperação é uma disciplina. Se fulano fizer isso, pode dar uma marretada nele. Mas sabe o que é que diz? Tem Deus neste lugar. Como tem Deus neste lugar se tem violência? Sabe, essa é a nossa realidade. Mas às vezes a gente fecha os olhos para isso, irmãos. A gente muitas vezes fecha os olhos para isso. Por quê? Porque a gente não quer problema. A gente quer estar bem com todo mundo. Mas aquele que se faz amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Você não pode estar bem com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Se você não ama a justiça, então você não é de Deus. Se você fecha os olhos para a opressão dos necessitados, então você não é de Deus. Então aqui ele está mostrando isso. Aquelas pessoas estavam cegas, completamente cegas pela sua própria incredulidade. Quanto mais impiedade elas cometiam, mais elas diziam que Deus estava abençoando elas. Elas não tinham a mínima ideia do que significa Deus e a sua vontade. É como hoje em dia, irmãos, você vai ver pessoas que estão na prática do adultério e muitas vezes dizem: Deus está me abençoando, porque eu dou dinheiro na igreja. Então não importa o que eu faço na minha vida íntima, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu sou um dos principais colaboradores de tal e tal centro de recuperação, eu tenho, separado grande parte da minha renda para ajudar os necessitados. O que eu faço com minha vida íntima é problema meu, mas Deus tem abençoado os meus negócios. Não, irmãos, Deus não tem abençoado, não. Deus está fazendo que tudo lhe vá bem aqui nessa terra, porque Ele já tem um lugar separado para você no inferno. Essa é uma realidade bíblica. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, é isso mesmo que o homem vai colher. Por isso ele diz: não pequei. Não pequei. As pessoas diziam: não, eu não pequei. Tem pessoas que dizem: não, eu não sou adúltero, eu tenho 2 esposas. Qual é o problema? Jacó não teve 2 esposas? Jacó não teve lá Raquel e Lia? E Jacó ainda teve relacionamento íntimo com as escravas das suas mulheres. Qual o problema? Sabe, Davi teve no mínimo, eu acho que 5 ou 6 esposas, e era um homem segundo o coração de Deus. Então qual é o problema eu ter mais de uma mulher? As pessoas ainda falam isso descaradamente. Sabe, impressionante. As pessoas saem por aí buscando a riqueza com todas as suas forças, apesar da Bíblia dizer que aquele que está buscando a riqueza está trazendo maldição para si.
1 Timóteo 6, mas as pessoas saem por aí, não, eu vou buscar ser rico. Salomão era rico, Abraão foi rico, Isaac era rico. Todo aquele que é de Deus tem que ser rico. É claro que eu vou buscar riqueza. Quanto mais rico eu for, mais eu vou poder fazer algo para o reino de Deus. Então Paulo não podia fazer nada para o reino de Deus. Pedro então muito menos, porque esses homens não tinham dinheiro. Mas foram as pessoas que mais operosas foram na sua época para o reino de Deus. Deus não espera dinheiro de mim e de você, e nem sucesso no mundo de mim e de você. O que Deus espera de mim e de você é que o amemos em primeiro lugar, que busquemos o seu reino em primeiro lugar e confiemos nele para tudo mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, irmãos, os versículos finais, versículos 36 e 37, aqui de Jeremias 2, nos ensina que mudar leviano é esse os teus caminhos. Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás de mãos na cabeça. Mãos na cabeça, irmão, era como as pessoas eram levadas cativas para o cativeiro. Fazia-se uma espécie de corda ou um pedaço de pau, e as pessoas eram colocadas assim com a mão na cabeça, e elas eram levadas, como escravos para a nação que havia dominado elas. Então o Senhor está aqui dizendo, vocês vão ser levados como escravos. E de fato isso aconteceu quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém no ano 587, se eu não me engano, 586, e matou a maior parte da população, e aqueles que não foram mortos e não fugiram foram levados escravos para a Babilônia. Por quê? Porque aquele povo confiou no Egito, confiou na Síria, mas o Egito e a Síria também foram dominados pelos babilônicos, também foram dominados pelos babilônicos, pois Deus já havia profetizado isso. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em que confiaste, e não terás sorte no meio deles. Olha, irmãos, se eu e você depositarmos a nossa confiança em qualquer pessoa ou coisa, nós vamos nos frustrar. Tudo nessa vida, tudo no mundo passa. A única coisa desse mundo que não passará é a palavra de Deus, que na verdade é a revelação do próprio Deus da palavra para nós. Por isso que ele está dizendo, não procure fortalezas deste mundo, porque nesse mundo só tem cisternas rotas. Não ache que o seu emprego te protege. Não ache que um plano de saúde te protege. Não ache que uma casa te protege. Não ache que um familiar que de repente tem uma condição financeira melhor pode te proteger. Não, irmãos. Só o Senhor é o nosso socorro. Aleluia. Na vida do cristão nós precisamos cada vez mais. Deus pode usar quem Ele quiser, mas precisamos ter a consciência. Todo socorro para o povo de Deus vem de Deus. Mesmo quando Deus usa a mão de Ciro, é Deus quem está libertando o seu povo. O povo que foi enviado ao cativeiro, já havia sido dito que eles seriam libertados, e já havia sido dito o nome desse homem, seria Ciro. Sabe quem disse isso? Isaías. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer, já havia sido dito o nome dele, que ele libertaria o povo de Deus, amando do próprio Deus. Imagine, o livro de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, já dizia, olhe, Ciro, meu servo, vai libertar meu povo. Ciro nem tinha nascido. A Babilônia nem era um império. Quem estava reinando, quem era o bicho papão dessa época, eram os assírios. E Deus já havia dito, Ciro, ele vai libertar o meu povo, porque eu estou mandando. É esse o nosso Deus. Como não confiar num Deus desse, irmãos? Como nós podemos não dar credibilidade a um Deus desse, que cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma das suas promessas? Deus nunca falhou, e eu quero te dizer, Ele nunca falhará. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jó, debaixo de todo o sofrimento que ele passou, mas ele conseguiu chegar
a essa consciência, a esse raciocínio, a essa certeza, eu sei que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Quando foi que Jó chegou a essa conclusão? Quando Deus curou Jó? Não. Jó ainda estava leproso, tinha perdido todos os seus filhos, tinha perdido o amor da sua esposa, o respeito dos seus amigos. A vida de Jó estava o mesmo desastre de antes. Mas aí o encontro que Jó teve com Deus no meio do sofrimento mudou a maneira de Jó de olhar a sua vida. E Jó não olhou mais a sua vida como uma vida derrotada, mas ele viu a bênção do sofrimento. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam a Deus. Ele está dizendo, antes eu conhecia a Deus de ouvido, agora eu conheço a Deus face a face. Antes eu achava que conhecia a Deus, agora eu conheço a Deus de fato. Antes eu acreditava no Deus de outras pessoas, agora eu acredito no Deus que me salvou e que me salva. Se não houver dias maus, nós não vamos aprender a confiar em Deus. São nas noites mais escuras que a lua brilha mais forte. Sabe, irmãos, é isso que o povo precisava aprender. Por meio desse sofrimento que Deus enviaria, Deus destruiria aqueles que nunca foram o seu povo. Mas Deus, Ele fortaleceria a fé daqueles que são seu povo. É isso que o sofrimento faz. Em primeiro lugar, ele separa o joio do trigo. E depois ele faz com que o trigo seja separado da palha. Quando você colhe o trigo vem junto com o quê? Com a casca, com a palha. E aí é um trabalho agora fazer o quê? Ficar só o grão. Então a pessoa pega lá uma espécie de peneira e joga para cima lá o grão, e a palha, que é mais leve, ela vai voando com o vento até que fica só o grão de trigo lá. Deus está fazendo isso comigo e com você, está peneirando a gente. Deus está fazendo conosco o que o ourives faz com o ouro. Coloca num fogo bem quente, para que as impurezas do ouro saiam e o ouro fique mais puro. É isso que Pedro vai dizer lá na sua carta. Assim como o ouro é purificado com fogo, a nossa fé é purificada por meio do sofrimento. É por isso que nós cristãos, diante dessa triste realidade do mundo evangélico, a gente não pode se acovardar. A gente tem que ser guiado pelo espírito de coragem, de amor e de domínio próprio que está escrito lá na carta que Paulo enviou a Timóteo. Então o que a gente tem que fazer? E aqui eu quero concluir. O que a gente tem que fazer diante dessa realidade? De fato, os evangélicos estão se esquecendo do evangelho. Aqueles que se dizem povos de Deus têm cada vez mais adotados doutrinas estranhas, doutrinas essas que são doutrinas de demônios, dentro de lugares que tem nome de igreja. O que nós vamos fazer em relação a isso? Vamos nos unir a eles? Ou então vamos dizer que não somos mais evangélicos? Não, nós vamos ter a mesma atitude dos cristãos que viveram antes de nós. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Nós vamos fazer o que está escrito na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos tomar cuidado da doutrina, nós vamos tomar cuidado do nosso próprio testemunho, para que não somente nós, mas aqueles que nos ouvem sejam salvos. Sabe, irmãos, o propósito da nossa vida, por que nós estamos vivos hoje? Para que a gente seja salvo? Não. Se a gente é cristão, a gente já foi salvo. Mas nós estamos aqui nesse mundo para sermos usados como instrumento de Deus. É por isso que você está vivo. É por isso que você está respirando. Porque Deus quer usar você de alguma forma. Mas, por incrível que pareça, alguns serão vasos de ira. Outros serão vasos de misericórdia. Qual a diferença? A vida que se vive
Se você vive uma vida com o propósito de glorificar e agradar a Deus, você é um vaso de misericórdia, preparado para toda boa obra. Mas se você tem vivido uma vida como esses homens, somente para se agradar, e se você tem buscado cada vez mais as coisas do mundo e não as coisas do alto, então você é um vaso de ira, preparado para a destruição daquele grande dia. Por isso nós precisamos, irmãos, refletir quem somos. Diante dessa triste realidade, qual o nosso papel? O que nós estamos fazendo, irmão? Sabe, a gente vai fechar o olho diante dessa realidade, ou nós vamos dobrar as nossas mangas e fazer alguma coisa? Não podemos, irmãos, nos esconder. Nós temos uma obrigação com essa geração. O Senhor Jesus disse para nós, disse para todos aqueles que são seus discípulos em todos os tempos, que nós temos uma missão de pregar o seu evangelho e de fazer discípulos em todas as nações. Nós estamos vivos para glorificar a Deus. Essa consciência não pode se perder. Eu devo glorificar a Deus no meu casamento. Eu devo glorificar a Deus na minha vida pessoal. Eu devo glorificar a Deus na minha vida sentimental. Eu devo glorificar a Deus na minha vida financeira. Eu devo glorificar a Deus na minha vida profissional. E principalmente, eu devo glorificar a Deus na minha vida espiritual. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida que, a semelhança do que aconteceu no primeiro século, que nós possamos, debaixo do mesmo Espírito que guiou Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, tantos outros, que nós possamos viver como eles e ouvir a nosso respeito aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Que o Senhor nos guie debaixo desse espírito de ousadia, para que não venhamos nos esconder, mas que cada vez mais possamos avançar, pois temos certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra de exortação e de estímulo, para que nós procuremos viver vidas santas, vidas operosas, Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Não nos deixa, Senhor, vivermos como ramos infrutíferos. Não nos deixe viver, Senhor, vidas inúteis, mas que possamos cada vez mais, Senhor, Te amar e demonstrar esse amor, Senhor, através de uma vida vivida para a Tua glória, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de dizer ao seu irmão: sim, meu irmão, o caminho é estreito, mas ele vai te levar para o céu.